Olá! Você já deve conhecer estes livros aqui. Pode ser que você já tenha alguns deles, ou talvez ainda todos, mas constantemente surdos e ouvintes têm feito contato com a gente, ou diretamente comigo, perguntando se tem uma ordem específica para poder estudar os livros, se tem uma combinação melhor, qual livro que encaixa melhor com o outro livro, qual a melhor forma de utilizá-los. Alguns falam assim, Mads, eu sou professor universitário, ou professor de Libras ou de cursos, e eu quero poder orientar melhor os meus alunos qual a melhor sequência para eles estudarem. Ou, Mads, eu sou ouvinte, sou estudante de Libras, eu sou pesquisador. Enfim, são muitos perfis diferentes. E nesse momento agora, nesse vídeo, eu vou compartilhar com vocês as melhores estratégias que você pode utilizar para aproveitar ao máximo o conteúdo de cada um destes livros. Como você sabe, alguns deles são recentes, outros livros já são bem clássicos da área de Libras, de autoria minha e de Raquel, e muitas pessoas têm buscado entender com mais profundidade de que forma que cada um desses livros pode te ajudar nos seus objetivos, de que forma que um livro pode te ajudar a compreender e aproveitar com mais profundidade os outros livros. Você deve conhecer aquele jogo de quebra-cabeça, né? E esses livros, eles funcionam como um quebra-cabeça para poder te ajudar no seu aprendizado, na sua profundidade, no seu desenvolvimento. Entenda aqui melhor, de forma visual aqui, percebe? Então, esses livros, eles se complementam dessa forma. Eu vou explicar mais para você agora sobre isso. Eu sei que são muitos perfis diferentes, mas eu vou falar aqui, vai encaixar no seu caso também, de como que você pode se aprofundar na Libras. Primeira coisa que você tem que ter em mente é, se você quer aprender, se aprofundar ou trabalhar na área da língua de sinais, qualquer que seja o nível, é vital você aprender e se aprofundar na linguística da Libras. Algumas pessoas até consideram que é algo muito complexo, mas a verdade é que não. Existe um caminho simples e prático, e o livro A Escrita de Sinais Sem Mistérios, nessa terceira edição, vai te ajudar nesse processo, porque você vai desde a compreensão fonética e fonológica da língua de sinais, a construção de frases e estruturas mais profundas neste livro. E este momento agora, da educação de surdos no Brasil, da expansão da língua de sinais, esse livro aqui ele mostra isso nos capítulos iniciais. A área de glossários, desenvolvimento de tecnologias, de dicionários, isso está nos capítulos iniciais do livro, falando tanto da escrita em si, quanto das pesquisas que têm sido desenvolvidas. É toda essa parte que eu estou mostrando aqui, tá? Essa parte inicial. Então são 4 capítulos onde nós reunimos as pesquisas mais recentes e mais profundas ao longo de todos esses anos, usando a escrita de sinais relacionadas a escrita de sinais, a língua de sinais e trazendo esse aprofundamento de tese de doutorado e também dissertações de mestrado. E você vai trazer essa profundidade. Agora, muitas pessoas às vezes não percebem que este livro foi escrito usando, aplicando e ensinando os princípios vitais e fundamentais da linguística. Fonética, fonologia, morfologia, sintaxe, semântica e pragmática. Eu sei que para muitos de vocês talvez alguns desses termos pareçam muito obscuros ou complexos, mas fica aqui comigo que você vai entender, tá vendo? O livro te mostra passo a passo como escrever e como ler a Libras. Então você tem fotos, ilustrações e também tem a escrita logo aqui do lado, percebe? Tem os sinais de exemplo. À medida em que você vai avançando, você vai aprendendo como ler e escrever sinais mais profundos, mais específicos e que tem mais elementos na Libras. E depois você começa a ter textos escritos diretamente em escrita de sinais, na Libras. São histórias. Vou ler para você aqui essa história. Vou mostrar aqui primeiro para você. Tá vendo? Página 273. A Lígia gostou muito de conversar com os 4. O Silvio falou para a Lígia: olha, eu gostei muito de conversar com você também, de a gente estar junto. E Lígia agradeceu ele. Então o Ivan falou para o Sávio:
domingo à tarde eu vou na sua casa. Não, eu vou na sua casa. E o Sávio respondeu, ok, tudo bem. E depois tem a continuidade da história, a Lígia e tudo mais. Percebe que eu fiz esse sinal de entrar, sinalizando pela mão por cima ou por baixo? Aqui está escrita exatamente a diferença entre um e outro, e aqui mostra exatamente a forma exata de sinalizar. Ou seja, com a escrita de sinais sem mistérios, você vai desenvolver nessa profundidade na língua de sinais. À medida em que você vai avançando, você vai absorvendo mais da linguística da Libras. E aqui no final tem um apêndice com as 111 configurações de mão que nós mapeamos da Libras. E como se escreve cada uma delas. Este livro te mostra como ler e como escrever a Libras, para você memorizar os sinais com mais facilidade, montar frases diretamente em Libras, criar planos de aula, estruturar o seu pensamento, desenvolver um plano diretamente em Libras. Então, por exemplo, muitas vezes eu deixo bilhetes para Raquel, escrevo uma mensagem para ela, a gente se comunica assim também, eventualmente, pelo WhatsApp, usando a escrita de sinais. Ou se eu quero pesquisar sinais, ou frases, ou desenvolver aulas, eu faço anotações diretamente na Libras, na escrita de sinais. Então, toda a nossa equipe está preparada aqui com a escrita de sinais também, e isso faz com que nós lembremos de tudo aquilo que a gente precisa com muita facilidade na Libras. É muito mais fácil comparar os sinais, comparar estruturas gramaticais da Libras, frases, e é fácil você preparar palestras e tudo mais. Ao longo do tempo, muitas pessoas ao longo dos anos, falaram das dificuldades que estavam vivenciando relacionado à interpretação da Libras. E eu, Madison, tenho uma experiência muito vasta nessa área, porque além de estar há 25 anos na área da Libras, por ser casado com a Raquel há quase 16 anos, obviamente são incontáveis vezes que eu estou com ela em algum lugar e que eu mesmo interpreto. Então, toda essa experiência prática foi reunida, primeiramente, neste livro aqui, Intérprete de Libras Sem Mistérios. O guia definitivo para iniciantes. E este livro, ele é muito aplicável para você, tanto se você é ouvinte, está começando agora na área, para você entender melhor quais são as principais conceitos, referências, técnicas e estratégias, mas também é aplicável para você se você é surdo e, eventualmente, você quer entender melhor como comparar a estrutura do português, da Libras, como trazer mais clareza para os seus alunos, para os seus orientandos, e o livro faz isso também de forma visual. Vou mostrar alguns trechos aqui para vocês, tá vendo? Então aqui você tem o uso da escrita de sinais no livro, percebe? Em muitos lugares diferentes, para explicar conceitos diferentes, e à medida em que você vai se aprofundando. O livro tem muitos elementos visuais também, esquemas, frases, exemplos, e assim você vai se aprofundando. Ou seja, neste livro você vai entender a lógica da Libras versus a lógica do português e técnicas de tradução e interpretação, para que quer seja você ouvinte e queira se desenvolver como intérprete, quer seja você surdo e quer se desenvolver como intérprete, por exemplo, vendo um texto em português, interpretando para Libras escrita, ou vendo uma sinalização em Libras, interpretando português escrito, ou outras formas. Então, qualquer que seja o seu objetivo nesse sentido. Agora, existem muitas pessoas que têm enfrentado desafios na área de interpretação, na área de ensino, na área de educação, em salas de aula, desde o ensino fundamental, técnico, ensino médio, ensino superior, os espaços religiosos, as igrejas, enfim, eu reuni toda a minha experiência nessa área, além de muitas pesquisas envolvidas por muitas outras pessoas também, organizei tudo isso passo a passo nesse livro, Libras na Sala de Aula, a arte da interpretação educacional que transforma vidas. Ao longo de todos os meus anos na área da Libras, algo que eu vi nos mais diversos espaços, nos mais diversos lugares onde a gente já morou, que os surdos têm uma queixa em comum, que é muitos intérpretes que estão interpretando conteúdos de ensino, conteúdos em salas de aula, qualquer que seja o nível, fazem uma interpretação muito escura, muito confusa. E este livro mostra como você fazer uma interpretação realmente clara, usando a Libras, a cultura surda, os classificadores,
E ele mostra isso de forma muito viva e bem passo a passo. E eu vou mostrar para você, e ele também usa a escrita da língua de sinais. Então, esses livros têm um encaixe muito claro. Aqui, por exemplo, tem um exemplo. Você vai avançando, percebe? Então, o livro vai utilizando a escrita da língua de sinais, mas vai ensinando as técnicas de interpretação passo a passo. Aqui também. Percebe? E por aí vai. Mostrei só alguns aqui. Este livro mostra isso com clareza. Muitas vezes, lá no grupo Escrita de Sinais no Brasil, Sign no Brasil, eu vejo muitas pessoas perguntando coisas, confusas com algo da escrita de sinais, ou buscando tirar dúvidas, e muitas vezes eu vejo que essas perguntas já foram respondidas em nossos livros, nesse livro aqui, por exemplo. Então, qualquer que seja o seu espaço de atuação, ou a sua área de pesquisa de interesse, você vai encontrar muitas respostas que você está buscando aqui. Inclusive, esses livros são referência em faculdades, universidades, pós-graduações, cursos de Libras. Muitos deles, inclusive, nossas mãos, literalmente, foram questão de concurso público ou as histórias que estão aqui nesses livros, né? E toda a experiência minha, as pesquisas que eu desenvolvi, juntamente com a Raquel, estão organizadas aqui passo a passo nesses livros. E esses dois livros, Escrita de Sinais, Intérprete de Libras Sem Mistérios e Libras na Sala de Aula, são de autoria minha, e esses outros dois, Escrita de Sinais Sem Mistérios, Escrita de Sinais na Educação de Surdos, autoria minha e da Raquel. Lembrando que este aqui é o Escrita de Sinais Sem Mistérios, terceira edição, revista atualizada e ampliada. Vou mostrar aqui para você a primeira e a segunda edição. Essa é a primeira e essa daqui é a segunda. Percebe? A segunda edição, e essa daqui, mais recente, é a terceira edição. Agora, quando você olha para esses livros, você percebe claramente que houve uma grande evolução neles. Até o volume do livro mesmo você percebe isso. A primeira e a segunda edição estavam esgotadas, mas muitas pessoas, talvez até mesmo você, já tenha conversado comigo ou com minha equipe, interessado em ter a primeira e a segunda edição também para poder comparar a evolução não apenas dos livros, mas da Escrita de Sinais do Brasil. Primeira edição de 2012, segunda de 2015 e a terceira de 2025. Toda a evolução da Libras, da Escrita de Sinais, os refinamentos que a gente foi identificando pelos próprios usuários, as comunidades de sinalizantes e de escritores em língua de sinais, as experiências que a gente foi coletando em faculdades, universidades, cursos, pós-graduações, enfim, todos os lugares que a gente tem vivenciado, e por isso esse novo livro, justamente para poder impulsionar tudo isso, mas os livros são complementares. Este livro, Escrita de Sinais na Educação de Surdos, é novo, foi publicado recentemente, e ele traz uma contribuição muito incrível e profunda. Então, a Escrita de Sinais na Educação de Surdos, como a neuroaprendizagem visual desenvolve o cérebro bilíngue pelo pensamento em Libras. Prefácio de Valerie Sutton. Este livro, muitas pessoas fizeram perguntas para nós, questionando se ele era a mesma coisa do Escrita de Sinais Sem Mistério, se era um outro volume dele, se eram iguais. Eu vou explicar para você. Eles são livros diferentes, tá? Não é volume 2 não. Esse é focado na educação de surdos. Nós reunimos a experiência da área de educação de surdos, que envolve educadores, intérpretes, pesquisadores e tudo mais. E ao longo de todos os anos que a gente tem de experiência nessa área, a gente identificou que é muito comum as pessoas terem dificuldade de ensinar aos surdos o português escrito. E o português escrito é muito importante, porque ele traz a possibilidade de autonomia, de pesquisa, de leitura, de conhecimento e de muitas outras coisas. Mas onde é que está o aspecto que limita o surdo de aprender o português? Não é um problema no surdo, é simplesmente a forma de ensino. O cérebro do surdo funciona de uma forma diferente do cérebro de uma pessoa ouvinte. Então nós reunimos as pesquisas da área de neuroaprendizagem, neurociências cognitivas, pesquisas internacionais e brasileiras também,
e organizamos isso aqui passo a passo. Então você vai ter esquemas aqui mostrando o cérebro. São muitos lugares, explicações diferentes, trazendo esse aprofundamento sobre o cérebro. Então, o livro vai mostrar essas pesquisas internacionais e nacionais, comparando o cérebro de pessoas surdas e de pessoas ouvintes. Quais são as diferenças, as semelhanças, as características dele. E mais do que isso, como que essa visualidade que os surdos têm impacta tão profundamente o desenvolvimento dos surdos. E assim, não é só porque é uma compensação do ouvido pela visão, não é isso. É muito mais profundo. Existem adaptações no cérebro também, claro, elas acontecem de forma diferente entre cada sujeito surdo. E neste livro você vai entender isso com mais profundidade. Mas mais do que isso, ele mostra como, sendo você ouvinte ou surdo, pode ajudar outras pessoas surdas no processo da neuroaprendizagem a se aprofundarem ainda mais através da profundidade na Libras. Então isso vai fazer com que essa grande possibilidade da neuroaprendizagem visual desenvolva o cérebro bilíngue através do pensamento em Libras. E por que nós escrevemos esse livro? Ao longo dos anos, desde a publicação da primeira edição da Escrita de Sinais Sem Mistérios, do início das nossas pesquisas, em nossas viagens pelo Brasil, os lugares diferentes que a gente morou, a gente percebeu que muitas pessoas, sim, já aprenderam a escrita de sinais, mas faltava algo. Agora, desde a primeira edição, eu e Raquel desenvolvemos um nível de percepção da Libras e da escrita de sinais tão rápido e tão profundo. Muitas vezes, assim, sabe quando você vai escrever em escrita de sinais, muita gente para pensar, a gente não, a gente vai lá e já escreve de forma direta. Agora, por que isso acontece? Porque na nossa mente já vem a escrita de sinais prontinha, então a gente não está pensando como fazer. A gente está só copiando aquilo que a gente está vendo na nossa mente. Mas nós percebemos que, embora algumas pessoas tenham desenvolvido essa habilidade, a maioria das pessoas não desenvolveu ainda. E nós já tínhamos captado isso em nós desde a primeira edição. A gente achava que todo mundo tinha isso de forma automática, simplesmente por aprender a escrita de sinais. Mas nós percebemos que não, que era necessário um processo específico. Agora, foram muitos anos de pesquisa, de análise, para entender realmente o porquê, quais eram os princípios fundamentais. E nós organizamos isso em um método, fase por fase, 5 fases completas. Agora, como que você pode aplicar isso? Bom, primeira coisa que você tem que saber, quer seja você surdo ou ouvinte, essas 5 fases são aplicáveis para você. São as exatas 5 fases que eu e Raquel vivenciamos desde o começo da nossa imersão na escrita de sinais. E isso trouxe a nossa profundidade. E através desse livro você vai desenvolver um nível ainda mais profundo na Libras e na escrita de sinais. Esses 2 livros estão totalmente conectados um com o outro. Vou mostrar aqui, por exemplo, primeiramente, né, esse livro mostra as falhas que existem hoje no sistema educacional de surdos no Brasil e em muitos outros países. Ele vai mostrar também a possibilidade, se você é surdo, pode ser uma ferramenta para você utilizar para contagiar mais professores, colegas de trabalho, pesquisadores que você conhece, que atuam com você, a entender a profunda diferença no cérebro de surdos e ouvintes. Tem a escrita de sinais à mão, que você vai ver aqui também, manuscrito. Tem os exemplos de frases e textos em escrita de sinais. No capítulo 3 é que começa esse aprofundamento. Tem esse esquema aqui do cérebro, deixa eu ver. Ó, no capítulo 3, na página... lá no capítulo 3, vai começar então a aplicação do protocolo de sincronização. Você vai entender o passo a passo, em 10 aulas, de como que você vai aplicar esse método na prática. Então, em cada aula, o que você vai fazer, como você vai fazer. Tem a indicação também de numeração de páginas, do Escrita de Sinais Sem Mistérios, terceira edição, que você deve utilizar. Tem materiais recomendados também. Tem práticas específicas para o ensino fundamental, outras para o ensino médio. Então, tem práticas específicas para cada
nível de ensino, inclusive para ensino acadêmico. Está tudo aqui, tudo organizado e tudo passo a passo. Percebe? Então tem as práticas, tem as orientações, aqui também, e vai continuando, bem passo a passo mesmo. E por aí vai. Ele mostra de forma prática, de forma intuitiva e com muitos elementos visuais também. E claro, você pode utilizar o Libras em Jogo. Aqui você tem o Libras em Jogo. Agora, como que você vai utilizar o Libras em Jogo em suas aulas juntamente com o livro A Escrita de Sinais na Educação de Surdos? Veja aqui. Aqui está orientando, mostra cartas do Libras em Jogo, percebe? Lembra que eu tinha dito que essa terceira edição do Escrita de Sinais Sem Mistérios, e as outras também, né? Tem no final um apêndice com configurações de mão da Libras. Vou mostrar aqui para você. Aqui, ó. Essas configurações de mão da Libras. Lembra que eu mostrei as 111 configurações? Pois é. Essas 111 configurações de mão estão aqui no Libras em Jogo. Percebe? Aqui o Libras, esse é o conteúdo do Libras em Jogo. Tem o manual aqui, vou explicar ele daqui a pouco, e tem as cartas, veja. Perceba, olha, aqui as cartas com configurações de mão da Libras, elas estão numeradas, tem fotos reais, tem a escrita de sinais aqui, no cantinho. Aqui está o verso do Libras em Jogo, as cartas. Olha aqui, essas são todas as cartas do Libras em Jogo. São muitas cartas. Percebe que elas são coloridas? É um volume considerável. Elas são coloridas por quê? Porque cada cor indica um grupo de configurações de mão da escrita de sinais. Configurações feitas com o dedo indicador, com o dedo indicador e o médio, com o polegar indicador e médio, e assim por diante. Por exemplo, esse grupo aqui, esse é o grupo 8. Percebe? São as configurações de mão que usam o dedo médio como dedo principal de ação. Observa que elas têm uma cor específica. Então, esse grupo de configurações de mão tem essa cor. Agora, você vai ver aqui, por exemplo, esse outro grupo de configurações. É o grupo 1. Elas são com o dedo indicador. Então, todas as configurações que são com o dedo indicador são cartas em cor azul. Percebe? Muito bem. Dentro aqui do Libras em Jogo, você tem também um manual de instruções com dicas e estratégias de jogos. Veja. Todo o manual é bilíngue. Ele está escrito em português e em Libras, por completo. Totalmente bilíngue. Então tem as orientações, dicas de jogos, e também aqui você tem as 111 configurações de mão da Libras com sinais de exemplo, um sinal para cada uma dessas configurações de mão. Como você percebe, aqui em cada carta tem a escrita de sinais. Na nova edição que estamos preparando do Libras em Jogo, que já está disponível na pré-venda, nós vamos aumentar um pouco o tamanho da escrita de sinais, porque isso vai trazer tanto uma possibilidade maior de visualização quanto de uso. Essa que eu estou mostrando aqui para você é a segunda edição. A terceira edição já está em fase de preparo, já está disponível na pré-venda nesse momento, e você pode utilizar em suas práticas com os surdos, com ouvintes, em suas aulas, em seus cursos, ou mesmo sozinho, nos seus próprios estudos, para praticar sinais, frases e exemplos. Por exemplo, eu vou pegar aqui, pegar 3 cartas. Vamos lá. Essas são as 3 cartas que eu peguei. Aí pode ser que cada aluno vai pegar uma carta, ou que vão pegar 3 cartas. Nesse caso aqui, olha, eu peguei cartas aleatórias aqui, não sei quais eram. Vamos ver se vai funcionar, viu? Essa é a configuração, esta outra e essa daqui.
Bom, essa configuração aqui, que é feita com o dedo anelar e o polegar, ela é uma configuração muito importante na Libras, tem vários sinais, mas os sinais que vieram aqui na minha mente, se eventualmente eu publicar o vídeo no YouTube ou redes sociais usando e falando essas palavras aqui, oralmente, talvez o vídeo seja penalizado de alguma forma, então vou substituir. Então são essas 3 configurações de mão aqui que eu peguei. Mudei aqui essa, ver, de repente, guarda-chuva, só. Não. Eu vi só o guarda-chuva. Percebeu? Então, eu fiz uma frase usando os sinais apenas com as configurações que estavam disponíveis aqui. Você pode utilizar isso para os seus estudantes ou colegas, ou mesmo brincando com amigos, praticarem os sinais, os movimentos, a escrita de sinais, escrita de frases e assim por diante. No livro Terceira Edição, Escrita de Sinais e Mistérios, ele traz no Libras em Jogo, essa terceira edição que nós estamos preparando, tem algo muito especial que vai ser surpresa. E se você já tem algum dos livros, ou todos os livros, está disponível para você fazer o upgrade com desconto para o Libras em Jogo também. Então, no Escrita de Sinais Sem Mistérios, no Escrita de Sinais na Educação de Surdos, vai mostrar para você essa possibilidade lúdica com a língua de sinais, com a escrita de sinais. E o Libras em Jogo, ele é essa ferramenta lúdica completa que você tem infinitas formas de utilizar para você poder se desenvolver. E no Escrita de Sinais e Educação de Surdos, você vai ver as 5 fases práticas do método neuroaprendizagem visual, de forma que você auxilie seus estudantes surdos ou pares surdos a se desenvolverem ainda mais na Libras e na escrita de sinais, mas mais do que isso, se você é ouvinte, você primeiramente desenvolve em você, mas também em seus estudantes, a possibilidade de pensar diretamente em Libras através das práticas que estão aqui e deixar o português sinalizado e o pensamento em português de lado durante o momento de uso da Libras. Então são infinitos exemplos que tem aqui dentro em escrita de sinais, trazendo essa possibilidade. Mostrando o desenvolvimento na área de educação de surdos, mas também ampliando o desenvolvimento de pessoas ouvintes. Agora, já que serve para ouvinte, por que o livro chama Escrita de Sinais na Educação de Surdos? Porque ele foi escrito especialmente para contribuir de forma direta com o impulsionamento dos avanços da educação bilíngue de surdos no Brasil. Mas ele é totalmente aplicável também para pessoas ouvintes. Então, qualquer que seja o seu nível de Libras, se você está começando agora, ou está se aprofundando, ou é fluente, ou quer se tornar intérprete, ou é pesquisador, qualquer que seja o seu nível, inclusive se você for surdo, você vai se desenvolver ainda mais. Se você já tem todos os livros e você ainda não tem o Libras em Jogo, tem uma possibilidade especial para você de upgrade e também de upgrade para os livros que você ainda não tiver. Madison, vocês vão continuar produzindo os livros impressos e também o Libras em Jogo, assim, versão física, versão impressa? Não sabemos dizer isso. Por quê? Cada vez diferente, cada vez a gente mora em um lugar diferente. Então você está vendo eu morando nessa cidade aqui hoje, Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerais. Há pouco tempo a gente estava no interior de Minas, em outra cidade, anteriormente na Bahia. Então já tem 5 anos que cada vez a gente mora em um lugar diferente, desenvolvendo novas pesquisas, aprofundando em outros aspectos da Libras, da cultura surda, conhecendo novas pessoas, fazendo novos parceiros. Né? E aqui embaixo tem um botão ou um link que você pode conversar diretamente com a minha equipe. Tanto se você tem a nova edição e você quer ter as edições anteriores do Escrita de Sinais e Mistérios, ou se você tem um livro e quer ter o outro, mas eu já tenho 2, eu quero completar minha coleção. E mais do que isso, é esse complemento que vai trazer esse aprofundamento para você. Então, tanto se você já tem um ou mais livros, conversa com minha equipe através desse botão aqui abaixo ou do link aqui abaixo no WhatsApp, e então você vai ter a possibilidade de ter uma condição especial com desconto para fazer upgrade para os próximos livros que você ainda não tem, os materiais que você ainda não tem. Você pode fazer contato por texto, por mensagem em vídeo, em Libras ou em áudio. E adquirindo nessa oportunidade agora, fala para minha equipe que você veio desse vídeo aqui, em específico, que você vai ter, além da condição especial,
ao adquirir novos livros, você vai também ter acesso a um material exclusivo em vídeo, disponível tanto em português quanto em Libras. Então tem aqui abaixo o link, o botão, você pode conversar com a minha equipe. Vai lá!